Bem, irmãos, nós vamos ter o privilégio na manhã de hoje de ouvirmos a mensagem de Deus sendo trazida pelo nosso irmão Hércules. Quero convidar o Hércules a vir aqui à frente. Na verdade, agora pastor Hércules, ele foi ordenado em março desse ano, junto à sua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Boa Viagem, lá em Recife, no estado do Pernambuco. E o Hércules também teve uma passagem aqui em nossa igreja, há alguns anos atrás, pouco mais de 5 anos, marcando a vida de muitos jovens aqui, que hoje já estão, inclusive, casados. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Hércules, da Flávia, do Pedro, que estão aqui conosco em Indaiatuba, revendo os seus amigos, sua igreja aqui em São Paulo, que é a nossa igreja. E eles estarão retornando no próximo domingo, dia 31, pela manhã, ao estado de Pernambuco, porque a partir do início de janeiro, eles já estão ali engajados na temporada do acampamento da Palavra da Vida. O pastor Hércules serve como responsável pela área de música na igreja dele, mas ele é um missionário da Palavra da Vida Nordeste, ali em Recife. Quero orar pela vida do pastor Hércules e ouvir e beber da mensagem do Evangelho sendo trazida pelo seu servo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do Hércules, da Flávia, do Pedro, pelo privilégio que temos de tê-lo em nosso convívio aqui nesse final de ano, podendo desfrutar um pouco mais da sua presença, da sua amizade, da sua companhia, e compartilhar também com eles um pouquinho da nossa experiência e ali também ouvirmos um pouco de tudo que o Senhor tem feito ali no Nordeste através da sua vida e do seu ministério. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor fale através do teu servo. Fale aos nossos corações, nos desafiando, nos transformando, nos edificando, porque estamos aqui, Senhor, sem dúvida alguma, para ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor faça do teu instrumento aqui afiado, uma boa ferramenta para falar às nossas vidas. Eu peço isso a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, reverendo. Bom dia, igreja. Graça e paz. Rapaz, que privilégio é poder estar aqui, depois de tanto tempo, numa igreja que é tão especial para a nossa família. Eu confesso que em muitos momentos eu dei uma segurada na emoção enquanto a liturgia estava acontecendo. Para nós é muito bom poder estar aqui, um grande privilégio poder expor a palavra de Deus a irmãos tão queridos. Acho que foi a primeira vez que a gente passeou mesmo por Indaiatuba, foi nesse tempo aqui agora, a gente estava aqui, porque enquanto a gente estava aqui, a gente era seminarista, estudávamos em Atibaia e vínhamos para cá nos fins de semana. E aí, num dia desses, a gente foi ver a extensão do Parque Ecológico. A gente ainda não conseguiu fazer tudo, mas em alguns momentos a gente parava e ficava contemplando a beleza da cidade. Umas árvores bem bonitas, bem coloridas. E a gente ficou muito grato a Deus pelo privilégio de estarmos aqui com os irmãos e desfrutando do ordinário do dia a dia. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos dar sequência no texto que o pastor Roni leu no início do culto. Nós vamos ler dos versos 8 até o 11. Lucas, capítulo 2, dos versos 8 até o 11. Um texto muito especial, um texto que todos os anos faz parte do nosso advento com o nosso filho Pedro. A gente tem o costume de, quando começa dezembro, desde o primeiro dia, começar com Pedro, passo a passo, contando a história até o nascimento de Jesus, como Deus ele conduziu cada aspecto da história, desde o começo, lá de Gênesis 3, anunciando o proto-evangelho, para que chegasse no auge da história, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, para trazer seu filho ao mundo. E esse texto de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8, ele traz alguns aspectos muito interessantes. Eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Diz assim o texto bíblico:
Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos dá a garantia de que não estamos sós. Ela nos dá a certeza de que tudo que estamos passando, todas as dificuldades, todas as tristezas, elas não são nada comparado à glória que nos aguarda, à herança que nos aguarda em Cristo Jesus. Que nessa manhã nós possamos nos agarrar na grande graça, naquela graça maravilhosa, que transforma pecadores, inimigos da cruz como nós, em filhos, filhos de Deus. E que possamos desfrutar da companhia e da certeza de que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você já se pegou percebendo uma coisa nova em meio a uma paisagem que você vê todos os dias? Esse ano, a Palavra da Vida completou 50 anos lá no Nordeste. E a gente mora lá há 5 anos. E um belo dia, a gente percebeu que tinha um muro na propriedade. A gente mora lá há 5 anos, o muro sempre esteve lá, mas a gente nunca percebeu aquele muro lá. Porque de repente alguém pintou o muro. O muro ficou branco. E aí a gente olhou e começou a perceber, e algumas pessoas perguntavam: mas esse muro estava aqui? Eu estava, sempre esteve aí. Esse muro está aqui há 50 anos quase. E aí a gente ficou: nossa, a gente passa por aqui todo dia. E é literalmente, porque é na estrada que a gente entra para ir para casa. O muro, ele ladeia todo o caminho e a gente nunca percebeu aquele muro lá. Isso nos faz refletir como muitas vezes nós contemplamos a mesma paisagem, a mesma imagem, e com o tempo, essa imagem ela vai ficando opaca e nós vamos perdendo de vista os detalhes que fazem daquela paisagem maravilhosa ou única. Por exemplo, todos os domingos nós vamos para a nossa igreja. A nossa igreja é em Boa Viagem, no litoral. Nós passamos na praia. E para aqueles que estão longe da praia e chegam à praia, é uma paisagem que tira o fôlego. Eles ficam: nossa, que maravilhoso. Tá certo que praia no domingo não é muito bonito, né? Porque tem mais gente do que paisagem, né? Fica aquele... Mas você já parou para pensar que quando nos deparamos por diversas vezes com a mesma paisagem, a probabilidade de esquecermos a sua beleza é muito grande? Contemplávamos o parque ecológico. E para nós é uma novidade. A nossa cidade não tem um parque que corta a cidade inteira. Um parque bem cuidado, a grama sempre feita, as placas pintadinhas, um esgoto que parece um lago. A gente passou ali e o Pedro ficava: nossa, é um riacho. Eu falo assim: não, filho, é esgoto. Que maravilha! Mas é possível que cada um dos irmãos, ao passar por esse lago, ao passar por esse parque, dia após dia, perca de vista a beleza daquele lugar. Nós estamos celebrando o Natal, como todos os anos. Nós estamos vindo a um culto que ressalta o nascimento de Cristo Jesus, como todos os anos. Nós vemos as luzes da cidade, como todos os anos. Trocamos presentes, montamos nossas árvores de Natal. Mas há um perigo muito grande de, ao passarmos por essa perspectiva, por essa mensagem, por essa paisagem da graça de Deus, a representação do amor, nós tomemos isso como algo comum. É possível que ao nos depararmos com o Natal, isso se torne só mais uma data festiva. E aqui eu não falo como um ímpio torna uma data festiva, comemorando o Papai Noel e dando presente, não é isso. Mas é possível que a nossa rotina ou que a nossa tradição, ela sobreponha a grande maravilha que é o Deus se fazer homem. Deus encarnou, Deus se fez homem. Essa é a maior maravilha da história. O Deus Santo, Todo-Poderoso, se fez carne
e habitou entre nós. Meus irmãos, nós temos uma tendência de transformar algo extraordinário em comum, porque nos aproximamos dessa mensagem extraordinária como se nós fôssemos merecedores, talvez, ou como se isso fosse só uma mensagem. E a pergunta que eu queria que os irmãos refletissem nessa manhã é: por que nós temos a tendência de deixar de se maravilhar com o Evangelho? E por mais que nós proclamemos diferente, por mais que nós cantemos diferente, não é aquilo que eu digo crer que faz com que de fato seja verdade, mas é como eu vivo que mostra se de fato eu creio nessa mensagem. Porque de nada adianta vir ao domingo, todos os domingos do mês, não faltar nenhum culto, vir para cá, fechar os olhos, levantar os braços e cantar louvores belíssimos ao Senhor, se no meu dia a dia essa mensagem não encontra um reflexo na realidade. Não encontro um reflexo nos meus relacionamentos. Não encontro um reflexo em como eu lido com meu marido ou com minha esposa, com os meus filhos, com os meus companheiros de trabalho, com meus vizinhos. O Evangelho não é uma mensagem que eu escuto num dia na semana. O Evangelho é a vida de Deus invadindo a nossa vida, nos transformando em novas criaturas. Mas nós perdemos isso de vista muitas vezes, porque nós temos a tendência de transformar algo maravilhoso em algo comum. Eu lembro da minha primeira semana no seminário. A gente casou no dia 20 de fevereiro e no dia 28 estávamos aqui em São Paulo, 2 jovens casados, doidos para aproveitar a vida, na expectativa do que ia nos esperar ao entrarmos no seminário, era a realização de um sonho. E eu lembro que naquela mesma semana, naquela primeira semana de aula, na verdade era a segunda do seminário, nós faltamos uma semana de aula, porque a gente estava de lua de mel. Chegamos na segunda semana e na sexta-feira eu tinha a aula que eu mais estava aguardando, que era a aula de História da Igreja. Eu estudei História e eu estava assim, ansiando para ter aula de História da Igreja. E eu cheguei aqui animadíssimo. E aí o professor de História da Igreja, lá do seminário, ele começou a falar de homens e mulheres que davam a vida por essa mensagem. Homens e mulheres, eu acho que é o púlpito que faz isso com as pessoas, né? Jonathan chegou aqui e começou a chorar também, ó. Isso é o efeito Roni. Homens e mulheres que fizeram daquela mensagem não só um texto que eles ouviram no domingo, mas a mensagem que guiava a vida daqueles homens. E eles estavam dispostos a morrer por isso. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um professor chorando na sala. E eu falei, eu quero caminhar com esse cara. Eu orei ao Senhor e graças a Deus a gente caminhou junto. Era o professor Roni. E esse texto de Lucas 8, ele nos leva a algumas reflexões. Umas reflexões muito pertinentes no dia de hoje. Porque o nosso coração é mau. O nosso coração é enganoso. E ele tem a tendência de transformar algo extraordinário em algo comum. Esse texto ele não mostra para nós uma mensagem nova. Nós não estamos ouvindo esse texto pela primeira vez, sobretudo nessa igreja, porque domingo passado foi o texto que foi lido na cantata. Não estamos ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Mas eu queria desafiar os irmãos a escutar, clamando ao Senhor pela sua graça, que nos faz ver como novas todas as coisas, todos os dias. Então eu queria desafiar os irmãos a ler o texto mais uma vez. Vamos ler esse texto mais uma vez. Porque nós precisamos entender que o Evangelho é extraordinário. Acompanhava, por vezes, algumas mensagens aqui. Tem uma série, o Extraordinário Jesus. Maravilhoso. Acompanhe mais uma vez a leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram
tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, eu queria refletir com os irmãos nessa manhã 3 aspectos desse texto, que fazem com que a gente perceba a maravilha de uma velha boa nova. Não é uma notícia nova, é uma notícia que nós já nos deparamos várias vezes, mas ela continua maravilhosa. Ela continua movendo os nossos corações ao encontro do nosso Senhor todo dia. Porque se não fosse essa mensagem, os nossos dias não teriam sentido. Sem o Evangelho, a nossa vida ela é vazia de significado. O apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de pena. Lá no Palavra da Vida, eu ministro a disciplina de vida cristã. E na primeira, Vida Cristã 1 e Vida Cristã 2. Na disciplina de Vida Cristã 1, a gente optou por trabalhar literatura fantástica. Então nós olhamos grandes textos de literatura fantástica e encontramos eco naquilo que a palavra de Deus declara. E o livro-texto que nós seguimos é O Peregrino. Uma obra maravilhosa, que mostra a jornada de todo o crente. Homens e mulheres comuns, que foram alcançados por uma graça extraordinária. E que no meio da angústia, no meio da dor, no meio do sofrimento, pelo fardo do pecado, encontram muitas dificuldades na caminhada. Mas a graça de Deus os livra de todas elas. Esse texto, ele traz para nós algumas reflexões e eu queria destacar 3 aspectos. O primeiro aspecto da maravilha da Boa Nova, nós encontramos no verso 8. E esse aspecto é que a Boa Nova é apresentada a pessoas comuns em dias comuns. Olha que maravilha. A maior mensagem da história, ela é apresentada a pessoas comuns em dias comuns. No verso 8, o texto ressalta que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Quando olhamos a narrativa de Lucas, vemos aqui um interesse particular do evangelista em destacar aspectos que vão ser complementados em Atos. Se pegamos o evangelho de Lucas, nós podemos entender que é o único evangelho que é uma obra em 2 volumes. Nós temos o livro de Atos como uma continuidade da narrativa do evangelho de Lucas. E no evangelho de Lucas, nós vemos algumas nuances diferentes dos outros evangelhos. Algumas delas são os destaques dos efeitos do evangelho em pessoas comuns na sua rotina. Quando olhamos para a narrativa de Zacarias, ele é encontrado por um anjo quando ele estava no dia a dia no templo. Quando vamos para Atos, nós vemos coisas acontecendo no dia a dia. Ananias orava, e no momento que ele orava, Deus fala para ele que Saulo está cego, esperando que ele vá lá e encontre com ele. Nem sempre é um convite agradável, às vezes é uma coisa bem perigosa. Mas a verdade é que Deus se manifesta no cotidiano e nós perdemos isso de vista, porque nós estamos muito cheios dessa perspectiva de que milagres são coisas que vão mexer com toda a física, com toda a química, com toda a realidade, para que nós possamos ser impactados com algo sobrenatural que nós não podemos explicar. Isso é natural, porque sobretudo aqui no nosso país, nós somos extremamente sincréticos. Então, para entendermos a obra de Deus, parece que é preciso que o céu se abra e eu escute uma voz dizendo assim, Hércules. E aí você fica... E aí tem um meme de uma pessoa falando assim, eu quero ouvir. Eu não sei se isso é um meme ou se foi uma situação real que aconteceu. Mas o reverendo Augusto Nicodemos, ele cita essa situação, onde alguém fala assim, mas eu queria muito ouvir a voz de Deus. Ele fala, leia a Bíblia, irmão. Mas é porque eu queria ouvir assim, bem audível mesmo. Ele fala, então leia em voz alta. Porque parece que o nosso coração fica buscando coisas assim, para dizer, aconteceu uma situação comigo, eu fui no céu 32 vezes.
A narrativa bíblica, ela nos mostra que coisas extraordinárias acontecem com pessoas comuns, em dias comuns. Os pastores, na cultura da época, eles eram pessoas desprezadas pela sociedade. Eles não eram pessoas, para os irmãos terem uma ideia, que tinham um testemunho aceito num tribunal. Se houvesse um crime e chamassem pastores para testemunhar, aquelas testemunhas não seriam válidas. Porque os pastores, na sua maioria, eles não tinham casa, eles não tinham posses, eles trabalhavam cuidando dos rebanhos de outras pessoas. Eles eram pessoas contratadas para fazer o serviço que ninguém queria. É mais ou menos, salvo as devidas proporções, quando você está ilegal nos Estados Unidos. Como é que você faz? Você faz o trabalho que ninguém quer fazer pelo preço que qualquer um quer pagar, porque você não tem muita opção. Você está lá, você é desprezado, você não deveria estar ali. Os pastores naquela época eram pessoas que não tinham honra em si mesmos. A sociedade olhava para eles e desprezava aqueles homens. Eles fediam. Eles não tinham condições de guardar as leis cerimoniais, muitas vezes. Então eles eram tidos como impuros. E o texto fala que esses eram os homens que estavam naquela região. A rotina daqueles homens era essa. Eles faziam turnos durante a noite, enquanto alguns dormiam, outros ficavam acordados, cuidando dos rebanhos. E essa era a vida daqueles pastores naquela época. Aqueles homens não tinham uma reputação que podia fazer com que Deus olhasse para eles e dissesse assim: rapaz, está aí. Eu vou entregar para esses homens a melhor mensagem do mundo, porque a partir deles, todo mundo vai acreditar no que está acontecendo. Isso traz para a gente um aspecto muito interessante. Deus não precisa de nós para que a sua mensagem seja propagada. Deus não precisa da minha e da sua boa vontade para que o evangelho seja anunciado. Mas, ao mesmo tempo, Ele decidiu se revelar a homens comuns que em si mesmos não têm valor algum. Meus irmãos, nós não temos nada em nós mesmos que nos dê algo a nos segurarmos, algo a nos agarrarmos. O apóstolo Paulo, ministrando aos Coríntios, ele fala: por que vocês se arrogam de ter alguma coisa, se tudo que vocês têm vem de Deus? E em outro momento ele fala que nós temos a mensagem mais sublime do mundo, mas nós devemos entender que essa mensagem deve ser carregada em vasos de barro, porque a honra não é nossa. Quando pensamos nos pastores, o desafio é pensar em nós mesmos em comparação com esses homens. Porque às vezes nós entendemos que nós somos de fato merecedores. Por mais que o nosso discurso não seja esse, a nossa prática muitas vezes é olhar para o perdido na rua e dizer assim: nossa, que pecador miserável. E fazer igual o fariseu, que vai orar e ele fala assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano miserável. Muito obrigado porque eu não sou tão mal quanto ele. E nós travestimos de piedade algo que é pecado no nosso coração, que é uma arrogância sem limites, que faz com que pensemos que Deus olhou para nós e fez: está aí um cara que poderia me ajudar? Os pastores não tinham dignidade em si que justificasse receber a maior mensagem da história da redenção. Nós não temos dignidade em nós que justificamos ter a maior mensagem da história da redenção. Meus irmãos, eu não sou bom. E uma música que fez muito sucesso lá nos anos 90, que fala assim: restitui. Eu quero de volta o que é meu. O Senhor tem misericórdia, não dá o que é meu, não. Porque se o Senhor der o que é meu, ai de nós. Ai de nós, porque nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas pela graça de Deus, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Aqueles pastores, eles representam a mim e a você. Homens e mulheres que não têm dignidade em si mesmos, mas foram agraciados num dia comum pela mensagem que transforma corações.
O Senhor nos deu os dias comuns para que nós possamos viver o extraordinário. E aqui uma pergunta: como é que nós temos encarado nossa rotina? Como é que eu encaro o meu trabalho? Eu entendo que o meu trabalho ele é um fim em si mesmo, ou eu entendo que o lugar onde Deus me colocou é simplesmente o espaço onde Ele me colocou para que eu possa viver o Evangelho? Quando a gente vê eventos na igreja, é maravilhoso, porque os eventos eles são grandes portas para que nós possamos convidar pessoas que talvez não viriam para a igreja num dia comum. A gente via aqui na cantata a área dos visitantes cheia de gente, provavelmente familiares que os irmãos convidaram, porque não viriam talvez na igreja em outro dia, mas naquele dia era um dia especial e trouxeram. Isso é maravilhoso, mas não é suficiente. Porque existem momentos e lugares onde a igreja, como instituição, ela não vai chegar. E é por isso que Deus colocou você lá naquele lugar. Para que nós possamos expressar a graça de Deus revelada em Cristo Jesus naqueles ambientes. A boa nova ela é apresentada a pessoas comuns em dias comuns. Mas um segundo aspecto é que a boa nova ela nos leva a refletir acerca da nossa própria condição. Porque eram homens comuns em dias comuns, a sociedade sabia disso, Deus sabia disso. Mas eles também sabiam disso. Porque quando eles veem aquela imagem de um anjo no meio da noite, chegando e falando com eles se espantam. E o texto fala no verso 9, que quando o anjo desce até onde eles estavam, e a glória brilha ao redor deles, eles ficaram tomados de grande temor. E eu estava falando com o Vinícius ontem que se ele viesse eu ia dizer para ele, perguntar qual era a palavra em grego para temor. Mas ele não veio hoje. Escapou, hein, Vinícius? Mas a palavra usada aqui, ela traz uma perspectiva de um medo que paralisa. Não é aquele sustinho que você toma um sustinho, passou e segue a vida. Não, é uma situação de pavor que trava você. Aqueles homens viram aquela circunstância e eles travaram. E muitas vezes é possível que nós pensemos que eles se assustaram porque era algo somente incomum. Mas eu tenho a tendência de pensar aqui, lendo o texto e vendo o que alguns comentaristas falam sobre esse medo, de que não é um medo comum. Não é um medo de alguém que vê algo inesperado e se assusta porque tem medo de fantasma, por exemplo. Mas aqueles pastores, eles faziam parte do povo de Israel. E por mais que eles fossem indignos, eles conheciam a história do seu povo. E eles sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam o que estava acontecendo. E a semelhança de tantas outras pessoas nas Escrituras, esse temor pode ser refletido na expressão, ai de mim, porque eu sou pecador. Vimos o profeta Isaías se deparando com o trono do Senhor no capítulo 6. E ele vê aquele trono, e a reação dele não é decretar nada. A reação dele não é dizer para Deus que agora isso vai acontecer. A reação dele não é dizer que agora ele é cabeça e não cauda. A reação dele não é sair por aí dizendo, você me conhece? Eu vi o trono de Deus. A reação dele é, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor é tão puro que os seus olhos não podem contemplar o mal. Nós vivemos numa sociedade complicada para falar de santidade. Porque é uma sociedade que ressignifica todas as palavras. Quando a gente fala sobre amor, é preciso definir o termo. Porque quando eu estou falando com alguém sobre amor, eu não faço ideia do que está passando naquela cabeça do que é amor. Quando eu falo sobre cuidado, sobre evangelho, essas pessoas entendem um Jesus que ele é complacente com qualquer estilo de vida que se toma, que se escolhe viver, e tudo bem, porque meu corpo, minhas regras. Então, quando nós nos deparamos com textos assim, e nós vemos homens se deparando com uma glória de Deus, e essa glória nos faz olhar para nós mesmos
nós vemos que só há uma resposta possível. Ai de mim. Vemos o apóstolo João em Apocalipse. Um apóstolo, um homem que caminhou com o Senhor, que no seu ministério terreno, ele era conhecido como o apóstolo amado de Jesus, o discípulo amado. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele era aquele ciclo mais íntimo de Jesus. E quando ele vê o Senhor Jesus em Apocalipse, ele se lança em terra. Meus irmãos, nós precisamos entender que se deparar com a graça maravilhosa de Deus nos faz olhar para nós mesmos e refletir na nossa incapacidade de sermos aceitos por nossos próprios méritos. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, ele está caminhando com um objetivo muito claro: prender e matar crentes. Ele tinha isso muito claro, ele tinha um objetivo e ele queria fazer aquilo. Então ele vai lá pegar cartas com pessoas que podem fazer isso, que podem dar autorização para ele prender e matar crente. E ele vai confiante. E na cabeça dele, ele estava sendo sincero. Veja só, meu irmão, há um apelo nos dias de hoje para a sinceridade. Ah, não, mas é sincero o meu sentimento. É possível que nós vivamos chafurdados no pecado de maneira sincera. É possível que vivamos imersos nos nossos próprios desejos e no nosso coração enganoso de maneira sincera. Porque a sinceridade, ela vem de uma consciência moldável. A pergunta é: quem está moldando a nossa consciência? Porque se a palavra de Deus, ela não mostra para nós a realidade do nosso próprio coração, é possível que nós não estejamos lendo a palavra de Deus com a ótica correta. Se eu não olho para a palavra de Deus e eu percebo a minha incapacidade de ser agradável a Deus por mim mesmo, é possível que eu não esteja lendo a palavra de Deus pelas óticas corretas. Eles foram tomados de um grande temor porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles não eram dignos. Eles sabiam que eles eram maus. É possível, inclusive, que naquele grupo de pastores tinham pastores estelionatários ali. Existia uma cultura de que os pastores eles não sabiam muito bem diferenciar, ou pelo menos eles viviam como se não fosse para diferenciar o que era deles e do que era dos outros. Juntava todas as ovelhas ali, e agora essa aqui é minha, é sua. Não, é minha, eu vi primeiro. Eles não eram pessoas que tinham um caráter ilibado, e eles sabiam disso. Nós somos indignos da presença de Deus. E diante de Deus, a única coisa que nós podemos dizer é: ai de mim. E eles têm essa consciência. Eles ficaram tomados de grande temor. E me preocupa uma geração como a que vivemos hoje, que fala com Deus de qualquer forma, que se achega a Deus de qualquer forma e que acha que Deus vai aceitar qualquer tipo de culto que eles vão prestar, porque o que importa é a intenção. O que vale é que eu sou sincero. Ou pior, o que vale é que pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. E aí estamos vendo a teologia do coaching crescendo. Estamos vendo uma teologia de um evangelho terapêutico crescendo. Estamos vendo igrejas cheias de pessoas vazias, de pessoas ocas, de pessoas que qualquer vento de doutrina é capaz de levar. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus. E a glória de Deus deve nos levar a uma reflexão acerca da nossa própria condição. E é isso que o evangelho traz. O evangelho, ele descobre o nosso pecado para cobrir com a graça de Deus. O evangelho me leva a entender que eu não mereço absolutamente nada para que eu possa olhar para o único que pode me dar vida abundante, Cristo Jesus. O evangelho mostra que eu não consigo cumprir a lei moral de Deus. Ele mostra que diante de Deus eu sou culpado para que eu possa olhar para aquele que morreu e ressuscitou. Diante do medo dos pastores, um medo natural, o Senhor Deus acalma
àqueles corações. E ele faz o que eu e você não conseguimos fazer. Ele fala assim: não temais. É verdade que somos indignos. É verdade que diante de Deus nós seríamos fulminados na hora. É verdade que as misericórdias do Senhor, elas são a única causa de nós não sermos consumidos, porque nós somos maus. Isso é verdade. Mas também é verdade que Cristo Jesus cobre multidão de pecados. É verdade que a cruz de Cristo, ela imputa em nós justiça. Há um puritano que dizia, Thomas Goodwin, que diante de Deus só há duas pessoas, Adão e Cristo. E toda a humanidade está pendurada no cinturão de uma dessas duas pessoas. Então, quando Deus olha para mim, ou Ele vê aquele pecado de Adão, aquele pecado que fez de todos nós condenáveis, aquele pecado que nos coloca em ponto de inimizade contra Deus e somos alvos de sua ira, ou Ele vê o seu Filho, Cristo Jesus, que obedeceu até a morte e morte de cruz, e que por causa dele, nós somos feitos filhos de Deus. Ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo. Não há meio termo, não há meio do caminho, não há nada que eu possa fazer para sair de uma condição para outra por méritos pessoais. Não temas, é um imperativo impossível de ser cumprido. Não tem como você chegar para alguém que está com medo e dizer assim, não, para de ficar com medo. Não é assim que funciona. Só está morrendo de medo. Fala assim, não fica com medo não. Assim, como é que eu não vou ficar com medo? Alguma coisa precisa acontecer para eu não ficar com medo. E geralmente, e eu lembro, quando eu era mais novo, eu gostava muito de assistir filme de terror. E cara, e é assim, o cara, assiste filme de terror, assiste todos os filmes de terror aqui. Tá. De dia, né? De dia. Também não vamos... É de dia. Todas as luzes acesas de dia. Porque lá em Recife, das 6 horas está de noite, né? Aqui não, aqui você vai, de dia vai até 7 e pouquinho, né? E aí chega a noite, porque a noite uma hora vai chegar. Você assistiu o filme de terror de dia, mas uma hora a noite vai chegar. E aí, você está na sala, tudo aceso, bebe água, e agora chegou a hora de você ir dormir. E você precisa apagar as luzes de todos os cômodos. Era bom ter Alexa naquela época, hein? Você chega na sua cama, deita, cobre. Boa noite, Alexa! Mas naquela hora você tinha que apagar tudo. E eu saía apagando e ia correndo, assim, para as sombras dos filmes que eu assisti durante o dia não virem me pegar até eu chegar lá. E aí eu chegava na cama e... Ai, beleza, tô salvo, tô na minha cama. Porque você acha que o cobertor tem um poder extraordinário de lhe proteger do medo do filme que você assistiu. Mas quando você está com medo e se acorda no meio da noite, você é mais novo, o que é que faz você perder o medo? É acender a luz. Quando você é criança, você fala, pai, tem alguma coisa aqui no quarto. E você está morrendo de medo. Você assiste Monstros S.A. Eu assisti Monstros S.A. Eu fiquei, meu Deus, tá uma criança para assistir isso, tem um monstro mesmo dentro do guarda-roupa, né? O que é que faz deixar de ter medo? É a certeza de que o seu medo é menor do que aquilo que vai lhe proteger. O que faz com que aqueles pastores percam o medo não é só a frase, não temas, mas é o que vem logo depois. Eu não vim aqui para matar vocês. Eu não vim aqui para esfregar na cara de vocês a condição de pecadores. Eu não vim aqui para mostrar para vocês que vocês de fato são indignos e que agora chegou a hora de vocês morrerem. Eu vim aqui trazer boa nova. E meus irmãos, até este momento, boa nova tinha um significado na história. Era qualquer boa notícia. Gente, vou me casar. Que boa notícia. Algumas pessoas estão esperando essa boa notícia aí, ansiosamente. Vou ter um filho. Isso é uma boa notícia, uma notícia maravilhosa. Mas desse momento para frente, boa nova significa o evangelho de Cristo Jesus. Porque muitas notícias são boas, mas nenhuma é a boa nova. Muitas notícias nos trazem alegria, mas nenhuma delas nos traz vida eterna. Meus irmãos, não tem alegria maior do que percebermos que a inimizade que existia entre nós e Deus, em Cristo Jesus, acaba.
Não há melhor notícia do que saber que, ao olhar para mim, eu continuo vendo um pecador miserável, mas a graça de Deus cobre multidão de pecados. E naquele dia, quando eu estarei diante do Senhor, eu não vou precisar ter medo, porque Cristo nasceu. Não ter medo só é possível quando algo maior que esse medo invade o nosso coração. O apóstolo João fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. É por isso que aqueles homens, no começo da história da igreja, estavam dispostos a enfrentar perigos, morte, tortura, rejeição, porque o verdadeiro amor de Cristo Jesus invadiu o coração daqueles homens. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, no verso 24, ele fala que ele não considera a sua vida preciosa para si mesmo. Contanto, veja, Paulo não era alguém que, como vimos na EBD passada, tinha uma ideação suicida. Não é que Paulo ficava buscando situações de perigo para dar cabo da própria vida. Quando ele fala que ele não considera a sua vida preciosa para si mesmo, ele não é alguém que gosta de sofrer, não é isso. É que ele encontrou um tesouro maior. Ele fala, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que me está proposto por Cristo Jesus. Meus irmãos, tem algo maior e melhor. Não adianta dizermos que vamos morrer pelo Senhor, que estamos dispostos a morrer pelo Senhor, se nós não estamos vivendo por Ele. A minha vida declara em quem eu vou me agarrar na morte. Eu tenho embarcado numa aventura de leitura fantástica. Então eu comecei a ler Senhor dos Anéis e eu terminei. Foi uma leitura assim que eu fico vibrando. E eu tenho lido todos os livros de Tolkien. E eu só posso começar a comprar um quando eu terminar um, porque a gente tem um trato lá em casa. Mas prateleira parece que só tem isso. Parece que eu só falo sobre isso. Porque é maravilhoso. E tem um episódio específico quando Frodo, que é um hobbit, veja, no mundo de Tolkien, Frodo é a criatura mais improvável. Pequeno, frágil, não sabe guerrear, e ele está indo direto para a Montanha da Perdição, onde o maior inimigo da Terra-média na Terceira Era está juntando o maior exército para destruir todo mundo. Pronto, Frodo está indo para lá. Maravilha. E ele está indo em uma companhia de um outro hobbit. E eles estão levando aquilo que daria a vitória a Sauron, que é o Senhor das Trevas, que é o Anel. E em determinado momento, em um dos grandes momentos que eles estão sempre com medo, em determinado momento, Frodo se sente preso pelas trevas. E ele está paralisado. E ele não consegue dar mais nenhum passo. E ele começa a ficar com medo. E ele começa a pensar justamente isso. Eu sou pequeno. Eu sou um hobbit. Eu não tenho condições de cumprir essa missão. Eu não consigo estar aqui. Eu vou morrer. E ele fica com medo. E naquele momento ele lembra que há uma luz com ele. E a luz que ele carrega, ela representa a luz da eternidade. É uma luz de um outro plano. Não é uma luz comum. É a luz que foi dada por Eru, que é a representação da divindade. E quando ele lembra dessa luz, essa luz invade aquela escuridão. E ele percebe que não é por sua força, mas é por aquilo que lhe foi dado como dádiva, para que ele tenha, sim, forças para completar a sua tarefa. Meus irmãos, nós não temos força em nós mesmos. Nós somos incapazes de fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Quais são os meus medos? Quem eu sou quando ninguém está vendo? O Evangelho de Cristo Jesus, ele mostra nossa incapacidade. Ele descobre o nosso pecado, mas não para nos deixarmos ali. Ele faz tudo isso para que nós possamos perceber o tamanho da graça. A boa nova, ela nos faz refletir na nossa condição, mas amar
a graça nos dada. E por fim, a boa nova, ela é uma mensagem simples. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que o evangelho que ele entregou é muito simples. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, o evangelho é simples. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Apesar de simples, a boa nova ela é poderosa e suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso florear a mensagem. Eu não preciso mudar o layout da igreja. Eu não preciso botar show pirotécnico. Eu só preciso falar de Jesus Cristo. E essa mensagem, ela tem 3 aspectos bem interessantes. A primeira é, nasceu o Salvador. Meus irmãos, para que nós precisamos de um Salvador? Por que era interessante para aquele pastor ouvir que nasceu o Salvador? Salvar de quê? Na cultura da época, o Salvador, essa expressão, ela era usada para grandes guerreiros que tinham um aspecto de conquista ou de libertação de algum povo oprimido. Então, quando eles ouvem que Cristo, ele é o Salvador, eles associam a um título de grandes libertadores. Grandes homens que conquistavam grandes vitórias para o seu povo e que voltavam com os espólios da batalha e que repartia entre todo o povo e a alegria tomava conta daquele lugar. Cristo Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. De todas as escravidões que precisávamos ser libertos, Cristo é o único que poderia nos dar plena liberdade. É por isso que o evangelho é a boa nova. O Salvador nasceu. Eu não preciso mais morrer. Eu não preciso mais viver em inimizade com Deus. O Salvador carregava em si a esperança para os aflitos. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 11, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vivemos uma cultura hoje que fala muito sobre opressor, oprimido, que divide a sociedade em guerra de classe, gênero, cor. A única opressão que divide esse mundo são aqueles que continuam vivendo debaixo do jugo do pecado e aqueles que foram libertos pela graça de Cristo Jesus. Essa é a única divisão que há nesse mundo. Aqueles que são filhos de Deus, foram salvos por Cristo Jesus, e aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, necessitando de salvação, necessitando de um Salvador. E esse Salvador, ele não é qualquer Salvador, ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias prometido, ele é a materialização de toda a história de Israel prometida. A boa nova é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Quando o pecado entra no mundo, naquele que é o dia mais triste da humanidade, onde homem e mulher rejeitam abertamente o relacionamento com Deus. O Senhor Deus fala que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E agora aqueles pastores estavam ouvindo que esse rei nasceu. Que esse Salvador nasceu. Aquele Messias profetizado por Isaías tantos anos atrás. O príncipe da paz ia nascer. Maravilhoso conselheiro. Pai da eternidade. Ele nasceu. Mas diferente de como ouvimos muitas vezes na sociedade, a mensagem não encerra por aí. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em Romanos 6, nós vemos o apóstolo Paulo falando de uma troca de senhorio.
Eu não vivo para mim mesmo. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu preciso entender que a entrega ela é real. O apóstolo Paulo ele fala que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O encontro com Cristo Jesus, ele não é uma mera formalidade. Ele não é um momento onde eu vou me encontrar com Ele e de repente eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, eu posso continuar falando as mesmas coisas, eu posso continuar vivendo da mesma forma. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E isso não quer dizer uma barganha. Então eu vou ter Jesus, então agora eu vou ter que me forçar a viver uma vida nova. Não. Em Cristo Jesus, eu não vivo mais como eu era, como eu vivia, porque eu não sou mais quem eu era. Cristo é o dono de todas as coisas. João, no seu prólogo, ele vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu irmão, ele é o dono de todas as coisas. Ele é Senhor. Deus ordena e a natureza obedece. É assim que funciona. Eu não entro numa barganha com Deus e faço assim, maravilha, Jesus, o Senhor me salva. Agora, o Senhor só pode mexer nisso aqui. Nisso aqui, deixa que eu cuido. Não é uma administração compartilhada. Não é um colegiado. Jesus é dono. Ele é Senhor. E ninguém pode servir a dois senhores. Cristo Jesus é o Salvador. Ele é o Messias prometido. Mas Ele é Senhor. O dia mais triste da humanidade seria finalmente redimido. Porque o Senhor de toda a terra esmagaria a cabeça da serpente. A mensagem do nascimento de Jesus aos pastores é extraordinária. Mas isso gerou neles algumas atitudes. E eu queria caminhar para o final, com algumas reflexões, algumas considerações. A primeira delas é a nossa rotina, nosso dia a dia. Aquilo que nós fazemos todos os dias deve contribuir para a expansão da mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem é extraordinária. Eu fico pensando no final do campeonato, seu time foi campeão, ou seu time foi rebaixado, ou seu time está jogando um grande campeonato, ou o seu time tem um artilheiro do campeonato, ou seja lá o que for que o seu time conquistou. Certamente, se isso aconteceu no domingo, esse vai ser o assunto no seu trabalho na segunda. Ou seu filho passou no vestibular, naquele grande curso que ele trabalhou durante todo o ensino médio, estudou para aquilo. Isso é maravilhoso. Mas como falamos antes, essa não é a boa nova. Essa não é a grande notícia. Mas parece que nós fazemos dessas notícias, que são importantes, que são boas, como centro da nossa vida. E nós organizamos a nossa agenda em prol dessas notícias. Nós organizamos, por exemplo, a agenda dos nossos filhos para que eles passem em cursos universitários de grande concorrência. Isso faz com que, por exemplo, se ele chega no domingo e fala assim, não quero ir para a igreja porque tenho que estudar, os irmãos vão dizer assim, tudo bem, meu filho, pode ficar em casa estudando. Nós trabalhamos com adolescentes, a gente pastoreia os adolescentes da nossa igreja. E o que mais a gente vê é pai dizendo assim, eu não quero forçar o meu filho para ir para a igreja, porque eu quero que ele ame Jesus. A primeira pergunta que a gente faz é, meu irmão, o senhor deixa ele escolher ir para a escola? Ele pode acordar um belo dia e dizer assim, não quero ir para a escola hoje. Você fala, tudo bem, meu filho, porque eu quero que você ame o conhecimento. Então eu não posso forçar você a ir para a escola. Nenhum pai faz isso. Sabe o que nós estamos dizendo? Que uma formação acadêmica de sucesso é mais importante do que o Evangelho. Que o futuro econômico do meu filho é mais importante do que o futuro eterno do meu filho. Que o relacionamento dele com a sociedade é mais valioso do que o relacionamento dele com Deus. Nós entregamos os nossos filhos a César. E quando eles crescem, nós reclamamos que eles se tornaram romanos. Nós não podemos fazer isso. Mas isso não começa quando eles estão mais velhos. Isso começa em pequenas atitudes. Como é que tem sido seu tempo com Deus em casa? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, por exemplo. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus, ele começa na nossa rotina.
O Evangelho de Jesus nos foi entregue para vivermos a sua vida no cotidiano. Tem uma expressão latina que é corandeu. Significa viver a vida na presença de Deus. Isso significa que meus relacionamentos, como eu gasto meu dinheiro, como eu lido com meu lazer, tudo isso diz respeito à teologia. Isso é bom porque Deus diz que é bom. Isso é mal porque Deus diz que é mal. Nós precisamos valorizar o Evangelho no dia a dia. A segunda consideração é: nós precisamos compreender a nossa insuficiência diante das dificuldades. É impossível refletir sobre a grandeza do Evangelho sem colocar em paralelo a nossa pequenez. É impossível olhar a grandeza do nascimento de Cristo Jesus sem colocar em paralelo a nossa morte. Sem colocar em paralelo aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. É impossível refletir a grandeza do Evangelho sem perceber a nossa própria pequenez. Isso se reflete nos relacionamentos, no serviço na igreja. Você serve na igreja? Se a resposta for não, tem uma máxima que a gente fala para as pessoas sempre, é que crente que não trabalha, dá trabalho. E aí eu via pastor Jonatas falando aqui, não, que nós estamos crescendo a quantidade de membros, isso é maravilhoso. Mas se os membros que estão chegando, continuam chegando com uma mentalidade de serem servidos, a única coisa que está aumentando na igreja é gente para dar trabalho. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Você está chegando, se envolva. É muito bom quando vem alguém de fora e fala isso, né? Para o pastor não parecer que está puxando a orelha e tal. Trabalhe, meu irmão. Agora não trabalhe porque você quer aparecer. Trabalhe porque você entendeu que você só pode servir a Deus porque a graça te alcançou. Faça com amor, com gratidão. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando eles são presos lá em Atos, e eles são ordenados a parar de pregar, eles falam, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É a dinâmica da vida desses homens. Servir ao Senhor é a única vida possível. Não desperdice isso, meu irmão. E a terceira coisa, você lembra de quando você se deparou com essa maravilhosa graça pela primeira vez? O amor, o fogo. A gente tinha uma jovem que a gente discipulava aqui na igreja e que a gente caminhava. A gente estava até brincando com isso esses dias, né? Que, tipo, ela era uma evangelista nata, assim. Tipo, ela falava com todo mundo, assim, não podia... eu quero Jesus! E empolgadíssima. E isso dava para nós uma alegria, meus irmãos. E ficava, cara, a gente precisa ser mais igual essa menina, porque a gente está no evangelho, ó, eu nasci na igreja. Eu só não nasci na igreja porque eu nasci numa segunda. Se eu nascesse no domingo, era na igreja, ó. E por alguma razão, a gente vai perdendo essa paixão. Nós vamos perdendo o maravilhamento com essa graça. E aí eu queria perguntar para os irmãos, se não fosse a graça de Deus, onde você estaria hoje? Você estaria num lugar melhor do que você está hoje? Você estaria melhor do que você está hoje? Se a resposta for não, pregue. Se o amor de Deus invadiu o seu coração, pregue. Viva o Evangelho. Nós precisamos voltar a nos maravilharmos com o nascimento de Jesus. Porque esse nascimento é o que traz vida a todos nós. Como nós podemos voltar a nos maravilharmos com o Evangelho? Lembrando constantemente que o Senhor de toda a terra se fez carne, viveu, morreu e ressuscitou para que homens comuns e indignos, como aqueles pastores, como eu e como você, pudéssemos voltar com alegria, falando a todo o povo que o Salvador nasceu e Ele é Cristo, o Senhor. Se alguém aqui nessa manhã que tem vivido de uma maneira como não deveria, que tem vivido para si, que não tem olhado para o Salvador como seu Senhor, o convite do Evangelho é para você hoje também.
Converse com um dos pastores. Procure seu líder. E fale, eu preciso conhecer esse Jesus de verdade. Mas se você conhece Jesus, mas está vivendo como se não conhecesse, procure seu pastor, procure um líder. E fale, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Porque uma verdade espalhada na palavra de Deus é que o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações nessa manhã. Fechar os nossos olhos, vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Salvador nos foi entregue. E esse Salvador muda as nossas vidas. Nos ajuda a pensarmos, a falarmos e a vivermos como cidadãos que amam o Senhor e que aguardam a vinda desse Salvador. Em nome de Jesus. Amém.